Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenori e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os transgênicos. Então, quando eu falo de transgênicos, eu falo de indivíduos que receberam um material genético de outras espécies. Basicamente, o nome daqueles organismos que são portadores de DNA de outra espécie são indivíduos transgênicos, ok? E aí, basicamente, o primeiro transgênico que foi bem sucedido, ele data da década de 80. E o que aconteceu nesse processo foi que obtiveram o gene de hemoglobina de coelhos e colocaram esse gene em camundongos. Depois do desenvolvimento embrionário e nascimento desse camundongo, observou-se que o gene da hemoglobina de coelhos se apresentava nele, basicamente porque existiam hemácias nesse camundongo que pertenciam ali de coelhos, ok? E aí, o mais interessante disso tudo é que observou-se que a prole daqueles camundongos que possuíam o gene de hemoglobina de coelhos, ele perpassava de forma hereditária, né, entre as proles sucessivas, gerando também uma confirmação da lei da herança genética. E aí, como são produzidos esses animais transgênicos? Então, de forma bem simples, nós temos a obtenção de óvulos e de espermatozoides da espécie de interesse. E aí, depois que ocorre essa fecundação in vitro, ou seja, eu coloco em uma placa de Petri os óvulos de interesse e uma quantidade de espermatozoides, e aí, depois que ocorre esse processo de fecundação, eu simplesmente insiro com uma injeção ali de uma agulha de vidro muito fininha o material genético que eu pretendo transgenir, que eu pretendo inocular naquela célula ovo, ok? E aí, basicamente, o que acontece é uma inlocação ali desses óvulos fecundados, desses zigotos fecundados em uma barriga de aluguel, e aí, depois de um processo de gestação, ocorre o nascimento do indivíduo transgênico. Então vejam, logo após o processo de fecundação, eu pego e insiro ali uma injeção com os genes de interesse de outras espécies, certo? Coloco esse material, esse zigoto formado em uma barriga de aluguel, ok? E aí nascem os indivíduos transgênicos que possuem ali os genes de outras espécies e que são os genes de interesse. Uma outra forma de produzir transgênicos é através ali da biobalística, certo? Uma técnica muito utilizada hoje, onde se utiliza células da espécie de interesse, certo? Normalmente plantas, e utilizam-se ali micropartículas de tungstênio, certo? Mescladas ali, misturadas ao gene de interesse e simplesmente eu vou gerar um bombardeamento dessas partículas de tungstênio com o meu gene de interesse na célula da espécie de interesse, ok? E aí eu consigo incluir esse meu gene de interesse naquela determinada célula. Um exemplo desse processo é a planta ali luminescente. Então foi-se retirado genes ali de fluorescência de vagalumes, ou seja, de um animal, e foi inserido esse gene através da biobalística em plantas, ok? E aí no final eu tenho uma planta que gera fluorescência porque ela possui o gene de fluorescência de um vagalume.
tudo isso foi permitido, né, graças ao desenvolvimento da biotecnologia. Mas um projeto muito importante de desenvolvimento ali dessa biotecnologia foi o projeto Genoma Humano. E o projeto Genoma Humano ele teve início na década de 90. Existiu ali uma competição para saber quem ficava com a patente desse DNA. E aí surge uma discussão muito grande, porque basicamente o DNA ele é de pertencimento da humanidade, né? Então, o material genético ele não poderia pertencer, ser patenteado por uma determinada empresa, ok? E aí, basicamente, empresas privadas e empresas públicas iniciam um processo de corrida. No ano de 2000, já surgem as primeiras publicações do projeto Genoma, certo? Porém, o término do projeto Genoma acontece somente em 2003, com as últimas publicações, e essas publicações geram suporte ali, né, para que haja um conhecimento extremamente amplo do genoma humano e de outras espécies. Então, basicamente, se descobriu que nós possuímos cerca de 20 a 25 mil genes diferentes. A quantidade de proteínas produzidas por esses genes é bem maior, bem mais diversificada, principalmente porque existem ali alguns mecanismos, como o mecanismo de splice alternativo, que vão fazer com que as proteínas produzidas elas tenham formatos variados, e isso a gente viu nas aulas passadas, e que o resto desse DNA, que de início era considerado um DNA lixo, hoje tem uma importância, se descobriu, né, que tem uma importância fundamental no processo de regulação gênica, certo? E aí, esse projeto Genoma Humano é uma porta para uma gama de estudos futuros e que acontecem aqui atualmente. Vale lembrar, por exemplo, que desses 20 a 25 mil genes que foram codificados ali no projeto Genoma Humano, outras espécies possuem praticamente as mesmas quantidades de genes. Por exemplo, camundongos possuem entre 20 e 25 mil genes. Moscas, por exemplo, possuem 13 mil genes. Então, a quantidade de genes não interfere no processo ali de complexidade do indivíduo, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.